Oi, pessoal. Vamos agora para a questão 45 de física. Agora, ao contrário da questão 43, a gente vai ter que pensar da 43 não, né? Da 44, que era anterior. Ao contrário dela, a gente vai ter que pensar agora no mergulho, porque olha o que a questão 45 pede. A pressão em Newton por metro quadrado que atua no bombeiro na profundidade indicada corresponde a. Então, qual é o nosso problema, né? Tinha um bombeiro, gente. Eu sou péssima com desenhos. Mas basicamente você tinha um bombeiro. E aí esse bombeiro, primeiro, ele estava em repouso, aí ele desce por um tubo vertical. Então ele desceu primeiro, então ele estava no alto, e aí ele desceu percorrendo uma distância de 5 metros, né? Essa altura aqui que ele desceu foi 5 metros. Aí, depois que ele atingiu o piso, então depois que ele chegou no piso, com uma velocidade de 3 metros por segundo, ele entrou numa viatura que o transportou até o local de resgate. Ao chegar à represa, esse bombeiro mergulhou. Então você pode imaginar que tinha uma piscina aqui, tá? Então foi levado e tal até o local e aí depois ele mergulhou. Então vamos supor que ele foi levado até aqui, ele chegou até aqui, foi levado de viatura até aqui e quando chegou aqui ele teve que pular, porque tinha uma piscina. Então ele desceu nessa piscina aqui, tá bom? Imagina isso. Falei que meu desenho não é bom, mas enfim. E aí essa piscina aqui, a profundidade é de 12 metros. Beleza. Então, foi mais ou menos essa situação que aconteceu, tá? Ele estava no alto, primeiro ele desceu 5 metros, depois ele desceu nessa represa aí, nesse rio, piscina, sei lá, e aí mais 12 metros. E é interessante porque quando nós estamos falando de um líquido, né, existe uma pressão exercida pela coluna de líquido. A gente sabe que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então, quando ele mergulha, ele ocupa um espaço naquela água, né? E aí a água precisa meio que liberar esse espaço para ele. E a água exerce uma pressão sobre ele. Tanto que existem até mergulhadores que sofrem acidentes, porque eles mergulham muito fundo e a pressão é muito forte. Então, se ele não fizer, se ele não tiver todo o preparo, equipamento e tudo mais, ele pode subir até a superfície com o ouvido estourado e coisas do tipo. Eu tô falando isso porque eu fiz técnico em segurança do trabalho e a gente aprendeu um pouco sobre essa questão do mergulho, sobre equipamentos e de mergulho em situações hiperbáricas. Porque a pressão, quanto mais você desce, a pressão fica maior no mar. Se eu não me engano, a cada 10 metros é mais 1 atm. Então, assim, conforme você vai andando mergulhando uma certa profundidade, a água exerce uma pressão sobre você, que é uma pressão que muitas vezes pode ser perigosa e exige equipamentos e procedimentos específicos para isso. Mas enfim, não precisa saber disso para a questão. O que você precisa saber é a água vai exercer uma pressão e essa pressão tem uma fórmula para ela, que é dada por μgh. A água ou qualquer outro líquido, tá? Porque isso aqui, quando eu digo pressão, é a pressão exercida por uma coluna de líquido, tá? Então, vamos ver qual é a pressão exercida pela coluna desse líquido. Ficaria μ, que é o μ da água, né? Porque o líquido é água, 10 elevado a 3. A gravidade, que é 10. Não vou botar aqui as unidades, porque já tá tudo certinho, tá? E a altura que ele falou que desceu foi 12 metros. Então, isso aqui ficou 12 vezes 10 elevado a 4, que eu posso colocar também como 1,2 vezes 10 elevado a 5, tá? Você já vai entender por que eu tô falando isso. Quando você chega nesse resultado, você pode até pensar que a resposta é a letra B. Só que não é, tome cuidado com isso. Por quê? Existe também a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica não deixa de atuar sobre ele quando ele está na água. Só que a diferença é que agora ele está na água, então ele vai ter a pressão atmosférica atuando e também a pressão da coluna de líquido. Então, na verdade, a pressão total, ela vai ser a pressão atmosférica. Qual é a pressão atmosférica? A gente sabe que é 1 atm, né? Nas condições ambientes e tal, é 1 atm. E aí eu vou colocar em Newton por metro quadrado, porque quando eu faço essa continha aqui, eu tô calculando no SI, tá? Eu não cheguei a colocar aqui as unidades, mas se você fizer, você vai perceber que vai estar em Newton por metro quadrado. Então, eu preciso deixar tudo nas mesmas unidades, é por isso que eu vou colocar 10 elevado a 5, porque é a relação, né, entre atm e Newton por metro quadrado. Então, ficou 10 elevado a 5 mais 1,2 vezes 10 elevado a 5.
Aqui é como se fosse uma vez o 10 elevado a 5, né? Eu vou até chegar um pouquinho pro lado. É como se fosse uma vez o 10 elevado a 5. Então, você tem uma vez o 10 elevado a 5 somado com 1,2 vezes 10 elevado a 5. É a mesma coisa que 2,2 vezes 10 elevado a 5 Pascal, né? Que é o Newton por metro quadrado. É isso, gente. Tomem cuidado com as unidades. Dessa vez deu muito certo, assim, já estava tudo de acordo, exceto por esse caso aqui, né, do ATM, que você precisava considerar o 10 elevado a 5. Mas é isso, a resposta ficou a letra D. Eu espero que você tenha entendido. Beijão e até a próxima.